Boa tarde, galera. Tudo bom com vocês? Então, a outra aula tinha dado uma zica, então a gente vai regravar a aula aqui. Só para esclarecer alguns pontos, para que vocês saibam, as aulas acontecerão, a gente se encontrava toda semana online e agora a gente não vai fazer isso, até por uma disponibilidade de tempo de vocês que está um horário confuso. Então, eu vou colocar no grupo uma data para a gente se encontrar online, para a gente poder discutir as dúvidas de vocês e vou estar liberando já as 4 aulas consecutivas. Aqui falta no cronograma, a gente já deu, que foi imunização, já está disponível para vocês. Agora vem enfermidade pélvica inflamatória, que foi aquela que eu dei online e gravei e infelizmente não gravou a aula. E por último e não menos importante, vai vir prolapso genital e embaraço gemelar e suas complicações, tá bom? Mas hoje a gente vai discutir em doença pélvica inflamatória, enfermidade pélvica inflamatória, que é uma doença caracterizada pela infecção do trato genital superior. E o trato genital superior é definido anatomicamente pelos órgãos ou cavidades encontradas por em cima do orifício cervical interno, que corresponde à infecção e inflamação da cavidade uterina, das tubas uterinas, dos anexos, que são os ovários, e constituindo ou levando à formação de abscessos, formações purulentas como flemon, que podem ser causas de celulite pélvica e levaram a peritonite, uma pelviperitonite e uma peritonite generalizada com seus sintomas. Então, quando a gente define a definição estrita do livro de ginecologia do Gore, a gente chama de uma síndrome infecciosa e inflamatória do trato genital feminino superior que é acometida e que acomete as estruturas adjacentes. A inflamação ela é secundária a um processo infeccioso e permite, ou seja, que há uma infecção do trato inferior, ou seja, tem como fator de risco uma infecção do trato genital inferior que favorece a infecção do trato genital inferior. Então nós temos as vulvovaginites, nós temos as cervicites como estágio zero de uma provável EP. E a partir dessa infecção do coelho, da vagina, esse ambiente, né, hostil leva-se à contaminação e infecção do trato genital superior. Se manifesta clinicamente de acordo com o compartimento pélvico que está sendo afetado. Principalmente as principais manifestações que vão constituir os critérios diagnósticos são dor, né, ou seja, abdominal, dor embaixo do ventre, do tipo cólico, pode ter alterações como dor ao exame físico, a mobilização do coelho, que seria o sinal de Frank, e também temos alterações laboratoriais. Pode ser visto uma leucocitose, pode ser visto um aumento das provas reativas inflamatórias como PCR, VHCS, ou seja, velocidade de hemossedimentação, que nem sempre estão presentes as alterações laboratoriais. Por isso que desde já você tem que entender que é uma síndrome clínica, ou seja, é caracterizado pela presença de sinais e sintomas compartilhados por um grupo de doenças e que a visão clínica e a alteração clínica dessas pacientes já permite a gente tratar EP. Quando a gente detectar o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que vocês verão um pouquinho mais à frente, os sintomas, os critérios maiores e os critérios menores. E quais são os fatores de risco? Como se trata de uma doença ligada a bactéria, principalmente a Chlamydia trachomatis e a Neisseria gonorrhoeae, é uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, está relacionada aos fatores de risco para infecções sexualmente transmissíveis, como por exemplo, múltiplos parceiros sexuais, idade menor a 18 anos, que aí fala a favor de adolescência, daquela onipotência, que elas não têm medo dos riscos que acomete, que circundam relações sexuais precoces, imaturas e desprotegidas, relações desprotegidas sem o uso de métodos de barreira, como camisinha, companheiros sexuais portadores de IST, episódios, né, ou seja, anteriores de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, paciente que teve uma infecção sexualmente transmissível pode ter um fator de risco maior para EP, né, comparado àquelas que nunca tiveram, e também, né, inserção de DIU, que seria a manipulação do coelho numa paciente que tinha uma cervicite ou uma vulvovaginite não tratado, aonde por manipulação e instrumentação do aparato genital superior, nós temos a inoculação por arraste da cavidade uterina.
Farmacodermia, isso é muito interessante, a farmacodependência, porque o uso de corticoides, por exemplo, leva as pacientes a terem uma imunodepressão, e o estado de imunodepressão favorece a colonização, infecção e invasão bacteriana. Nível socioeconômico baixo, né, pela má higiene, pelo acesso à saúde debilitado, falta de emprego, né, ou seja, de emprego dos anticonceptivos. Por quê? Os anticonceptivos, eles são fatores protetores porque a gente está falando da infecção do trato genital superior. E o que protege o trato genital? Lembra o muco cervical, que ele é aberto no período menstrual, por isso que as infecções costumam acontecer na história clínica. É muito comum vocês escutarem a paciente falar, eu tive sintomas após a menstruação. Porque é quando nós temos a perda do tampão e aí tem a inoculação, a ascensão de bactérias. Então aqui acontece que a progesterona, o uso de anticonceptivos orais, estaria indicado para uma solidificação, ou seja, uma mucolização, uma espessão do muco cervical. Então, que sozinho vai impedir tanto que tenha a ausência, né, de adesão de espermatozoides, quanto a ascensão de bactérias. E os fatores protetores são a monogamia, o uso de anticonceptivos, métodos de barreira, como camisinha, diafragmas, e o uso de espermicidas, tá bom? E quais são as etiologias? Como eu já falei para vocês, e o que vocês têm que ter noção aqui é que a cátedra de ginecologia da faculdade divide como bactérias endógenas e bactérias exógenas. As endógenas, ou seja, que são aquelas bactérias que colonizam o trato genital ou estão presentes no trato genital por causa de uma cervicite, e logo após tem a ascensão por continuidade, ou seja, nós temos a via ascendente de contaminação da cavidade uterina que vai levar. Um exemplo disso estaria pacientes que têm cervicites por clamídia e gonococo, que são as duas principais causas. Só que essa paciente tinha cervicite e a cervicite ascendeu. Ou por uma etiologia ou uma flora exógena, que é quando nós temos o arraste de micro-organismos, de instrumentais, por exemplo, de um legrado, ou atividade sexual, que é a principal via de infecção. Quando você tem relação sexual, quando a mulher tem relação sexual com um homem contaminado, com um homem portador dessa doença, né, que eles são os grandes transmissores das infecções sexualmente transmissíveis. As mulheres são grandes reservórios e os homens são grandes, além de reservórios, transmissores. E eles transmitem clamídia e Neisseria gonorreia a partir da inoculação direta, né, no coelho uterino, e a partir da ejaculação, junto com a ascensão de espermatozoides, temos a ascensão também de bactérias. Então, eu quero que vocês tenham essas duas relações. As bactérias são as mesmas, decorre a fonte de infecção. Quando se considera endógena, a mulher já era infectada pela clamídia, pela Neisseria, e essa bactéria, por mecanismos de ascensão próprio e por fatores protetores diminuídos da própria paciente, teve uma ascensão ao trato genital inferior. Então, aí vai se considerar que a etiologia foi endógena. E é exógena quando a mulher ela poderia portar ou não essa bactéria, e nesse caso a gente assume-se que não para ficar didaticamente melhor, ela não tinha. Então, pela manipulação do coelho de um instrumento contaminado, você arrasta o micro-organismo né, ou seja, da flora da microbiota vaginal para a cavidade, então é uma forma exógena, ou a partir da atividade sexual, onde o paciente inocula o homem, né, ou seja, o parceiro sexual, ele inocula a bactéria no trato feminino. E aí vem a grande dinâmica. Né? Até agora a gente conversou sobre definição, que é uma síndrome clínica, inflamatória, que decorrente de um processo infeccioso que causa infecção do trato genital inferior, e é definido como trato genital inferior como ósseo, né? Ou seja, por em cima do ósseo, do orifício cervical interno. E agora, como se classifica? Então, como toda doença infecto-contagiosa, ela vai se classificar de acordo com sua evolução no tempo, de acordo com sua origem e de acordo com o seu estado clínico. O que é mais importante para vocês é de acordo com o estado clínico. Nós queremos saber qual é a importância do estágio clínico, porque de acordo com cada estágio clínico vai ter um tratamento. Ok? E aí nós temos a classificação de acordo com a cronicidade, que vai levar em consideração o corte de 6 meses, sendo a paciente alegando quadro menor que 6 meses, uma herpes aguda, e maior que 6 meses, crônica.
Segundo a sua origem, é primária ou ascendente, ou seja, quando os micro-organismos, né, eles ascendem do coelho uterino, né, ou seja, de forma ascendente canalicular para o trato genital da mulher. Ou pode ser secundária, que é por continuidade. Por exemplo, quando nós temos um processo de apendicite aguda que cria uma fístula apêndico-uterina e aí ela drena dentro do útero. E ali, dentro do útero, na cavidade, vai provocar uma inflamação, um processo infecto-contagioso. Então, nesse caso, a gente vai ter uma por continuidade, ou, por exemplo, uma diverticulite, um abscesso vesical que drena na cavidade uterina. Tudo isso são por continuidade. E de acordo com a clínica, vem das manifestações da paciente. Então, vocês imaginam a forma de infecção que acontece, a principal forma de infecção, eu quero que vocês anotem isso, a forma de infecção do trato genital inferior é a ascensão de bactérias, é a forma ascendente. Então, essa forma ascendente é a principal forma. Então, eu quero que vocês imaginem, se a gente fosse imaginar de baixo para cima, como que está constituído o trato genital feminino. Então, de baixo para cima, nós teríamos a cavidade, ou seja, aqui nós teríamos o ósseo, nós teríamos a cavidade endometrial, nós teríamos as tubas uterinas e os ovários, recobertos aqui pelos ligamentos que mantêm eles suspendidos na cavidade pélvica da mulher. Então, de maneira ascendente, a clínica ela vai ser, primeiramente, nós vamos ter uma endometrite. A cavidade vai ser tomada pela bactéria e invasionada. E essa endometrite, ou até mesmo salpingite, já ascendeu para salpingite, no estágio 1 clínico, não vai ter reação peritoneal, ou seja, é um estado inicial da infecção, onde a paciente é oligoassintomática, né? Ela tem uma dor mal localizada no abdômen inferior, com dor à mobilização, só que ainda não tem o quê? Não tem um peritônio inflamado, então não tem sinal de Brunberg. Enquanto que no grau 2, a paciente ela vai ter uma disseminação tanto ascendente quanto hematológica. Então, ela vai ter uma endomiometrites e uma salpingite. E aqui a paciente já vai ter reação peritoneal. Então, a presença de reação peritoneal associada a uma endometrite, uma endomiometrite e uma salpingite é classificado grau 2. E o grau 3 teve a ascensão de bactérias, as bactérias chegam à luz causam a salpingites, da luz da tuba, e começam a proliferar, e aqui a gente tem um processo de exudação. O corpo, quando é muito inteligente, o ovário vem aqui e tampa o ósteo externo, e o útero, por processo de fibrose, tampa o ósteo interno. Então aí nós temos o quê? A formação de um abscesso tubo-ovário, que é um tumor que é uma presença de líquido, né, circunscripto entre o anexo e a tuba uterina, é um tumor um abscesso tubovárico, ou a gente pode ter o processo de endomiometrite, que vai pelos vasos linfáticos e drenam na região, ou seja, na zona medular do ovário. E aí nós temos o abscesso central do ovário. Então, a presença de abscesso central de ovário menor ou igual a 8 centímetros e também abscesso tubovário menor ou igual a 8 centímetros são classificados com massa, são classificados como grau 3, EP igual 3. E a EP igual 4 é a peritonite difusa, tá? Ou quando se detecta um abscesso maior ou igual a 8 centímetros. Eu quero que vocês anotem isso. Maior ou igual a 9 centímetros. 9, não é 8. 9 centímetros, tá bom? E aí também a EP ela pode ser graduada de acordo com os achados laparoscópicos, tá bom? Onde elas podem ser classificadas como leve, moderada e grave de acordo com as características macroscópicas da tuba. Por exemplo, trombas engrossadas, eritematosas, móveis com ósteos abertos, leve. Moderada, tubas menos móveis, já com presença de aderências, láxeas, exudato viscoso na cavidade peritoneal, com aderências fibríticas ou sem elas, moderado. E grave, quando nós temos aderências grossas, ossos pélvicos aderidos entre si, abscesso tubo-ovárico, também o fechamento dos ósteos é considerado grave. Quais são as vias de infecção? A principal via que eu quero que vocês saibam é a canalicular. E não se espantem se ele colocar a via ascendente. É o mesmo nome, são sinônimos, tá? Ascendente ou canalicular refere-se ao mesmo mecanismo de infecção. Micro-organismos que acessam a partir de uma
continuidade, tá? Não é contiguidade, existe continuidade e contiguidade. Continuidade é o mesmo órgão que se continua. Por exemplo, a vagina tem continuidade com o útero, por exemplo. E micro-organismos que ascendem da vagina para o útero é continuidade. Então, isso é ascendência canalicular ou por continuidade. E por contiguidade é quando um órgão vizinho, por exemplo, a bexiga, por exemplo, o intestino delgado, o intestino grosso, fazem uma fístula, ou seja, drenam dentro da cavidade uterina e infectam a cavidade uterina, e isso é por contiguidade, para vocês não esquecerem sobre isso. E aí agora vamos discutir os fatores. Já discutimos a definição, etiologia, fatores de risco. E qual é a clínica? Como essa mulher se apresenta? Como eu vou desconfiar de EPI? A EPI ela deve ser desconfiada em toda mulher sexualmente ativa que tenha apresentado dor embaixo do ventre, leucorreia e dor à lateralização do coelho bilateralmente, que é frânquio, que constitui os critérios maiores, tá? E nós temos os critérios menores, que é febre, persistência da dor à palpação de um anexo, secreção purulenta, sintomas generalizados do sistêmico, como náuseas, vômitos, anorexia, diarreia, decaimento, e pode ser também já se apresentar de cara com a peritonite, que ela pode ser difusa, generalizada ou até mesmo nós temos a formação de abscessos no fundo do saco de Douglas e a paciente tem uma dispareunia de profundidade. Vocês têm que ter em mente agora, que eu não sei se vocês viram em semiologia, na prática, existem dois tipos de dispareunia. Nós temos as de introito, que é quando o introito vaginal ou de introdução ou superficial, e essas são quando o introito vaginal por um vaginismo, por uma mulher que tem alguma alteração na entrada da vagina, tem dor à penetração. E nós temos a profundidade, que são as causadas por aderência dos órgãos pélvicos. Por exemplo, pacientes com endometriose de larga data, sequelas de doença pélvica inflamatória. Então é muito interessante vocês terem noção que, se tem a presença de dispareunia, pode ser de introito ou superficial, podem ser profundas. E aqui nesse caso, costumam ser dispareunias profundas, então olho com isso que costuma aparecer nas provas, tá bom? E aí, esses critérios que estão pintados de azul constituem os critérios maiores de Wellstrom. A presença dos 3 critérios maiores de Wellstrom, mais um critério menor, que a gente vai ver a seguida, que seria febre, leucocitose, palpação de massas anexiais, tudo isso são critérios menores. Então, a presença de 3 maiores e 1 menor já estaria indicado já estaria indicado o tratamento para EPI. Vocês iam ver se tem critérios ou não de internação, que a gente já vai discutir à frente, e ver se é ambulatorial e qual é o primeiro método, qual é a primeira eleição de tratamento. Tá bom? Também nós temos que a paciente ela pode apresentar durante a avaliação uma reação peritoneal, e nesse caso, se a paciente tem reação peritoneal, já é uma pelviperitonite, já se enquadraria num grau 2 de EPI, e o tratamento ele já tem que ser hospitalar. Eu quero que vocês saibam assim, segundo a classificação, mas é o tratamento que ele não, no Paraguai ele não segue a classificação, mas segundo a classificação grau 1 é indicado o tratamento ambulatorial, desde que a paciente tolere e com reavaliação em 48 horas. Grau 2 é internação, ou seja, tem que dar antibiótico terapia para o paciente e logo depois, quando a paciente apresentar sinais de melhoria, como a pirexia por 48 horas, pode-se continuar oral. Grau 3, sim ou sim, hospitalar, com possível drenagem percutânea do abscesso. E grau 4, dependendo se for uma peritonite generalizada, você pode fazer uma laparostomia, lavagem e avaliar ou não esterectomia. Muitas vezes faz a drenagem, antibiótico de alto padrão, mas sim ou sim. Então, o que eu quero que vocês tirem daqui? Isso para vocês terem um raciocínio melhor durante a prova. Que a partir do que tem a resposta anexial, ou seja, você fez o exame físico e surgiu pelviperitonite, você já tem que pensar que é do estágio 2 para frente. Se tem Bloomberg positivo, é do estágio 2 para frente. Ou quando nós temos a presença de uma paciente toxemiada, ou seja, febre, hipotensa, com faces hipocráticas, assim, septicêmica, mais signo de Mussi ou abdômen tabla, sim ou sim pensar em peritonite generalizada. Provavelmente nós temos aí um abscesso
tubo ovário-roto, um abscesso ovárico-roto. E existe uma forma clássica também, que é quando a mulher ela apresenta aqueles critérios maiores e menores de Wellstrom, e junto com esses critérios elas têm ela tem uma dor no hipocôndrio direito. Essa entidade crônica, essa entidade clínica é conhecida como síndrome de Fitz-Hugh-Coutts, que é provocada pela infecção pela Neisseria gonorrhoeae, quanto pela clamídia, mas são mais comuns nas infecções por Neisseria, onde essa bactéria ela faz por disseminação hematogênica a distribuição para o fígado, provocando hepatite e leva à formação de cordas fibróticas entre a parede a parede abdominal e o fígado. Isso aqui é conhecido como os cordas de violino e é um achado muito clássico. Se a paciente ela tem sinais de EP mais dor no hipocôndrio direito, num caso clínico, olho para a síndrome de Fitz-Hugh-Coutts, tá ok? E quais são as formas clínicas, né? Ou seja, quais são as formas clínicas a ser estudadas ou que vocês devem conhecer? Você deve conhecer todas as formas clínicas possíveis, mas nenhuma delas vai fugir daquilo que a gente já discutiu. Então, as formas clínicas é de acordo com a ascendência. Então, por exemplo, localizado ou ali a EP do grau 1, ela pode ser uma cervicite, que é o grau 0, onde não existe ainda infecção do trato genital inferior, mas ele é o principal fator de risco que predispõe à infecção do trato genital superior. E aí nós entramos nas formas propriamente dita da EP, que seria a endometrite, infecção localizada na mucosa endometrial, miometrite e endomiometrite, e aí aqui é a mesma coisa, a paciente vai ter dor embaixo do ventre, dor à mobilização do coelho, leucorreia, mais algum sinal menor, e vocês vão estadificar. Celulite pélvica, onde a celulite pélvica ela vai estar provocada por parametrite, flêmons e também abscessos. O que eu quero que vocês tenham em mente são as definições, porque nunca cobram as localizações ou como se faz. O que vocês querem que vocês saibam daqui são as definições, o que é um flêmon e o que é um abscesso. Um flêmon é a coleção purulenta que não tem uma delimitação neta, ao contrário dos abscessos, que são uma coleção circunscripta de pus, numa cavidade neoformada. As variedades clínicas, né, ou seja, da celulite pélvica, que é a presença de abscessos ou flêmons, são os flêmons, que os flêmons costumam progredir a partir de uma endomiometrite, quando você tem invasão a invasão do endométrio e a afetação do miométrio, e proliferação bacteriana com formação de exudação no ligamento âncio. Então, o ligamento âncio, ele tem duas formas de flêmon. Nós temos o ligamento o flêmon da base do ligamento âncio, que pode se objetivar, isso eu quero que vocês saibam, que pode ser objetivado no tato vaginal. Quando a gente faz o tato vaginal e trata os fundos de saco vaginais laterais, nós vamos tratar um empastamento. E esse empastamento, que deixa a impressão, parece que você mobiliza o líquido, é um achado muito clássico no tato bimanual do flêmon. Então, a paciente ela tem a clínica, lá os critérios de Wellstrom, que faz eu suspeitar de EP, e aí eu vejo uma massa pélvica, diferencio, né, que é uma massa não é uterina, ela é juxta-uterina, né, ou seja, ela é anexial, e como a gente faz isso no tato bimanual, palpo, prende o coelho, né, assim por se dizer, localiza a massa, e aí a gente mobiliza o útero e sente se a massa se move ou não. Se a massa não se mover, ela não é uterina, ela é parauterina, ou seja, é dos anexos, e se ela se move, ela é uterina. Então faz como a gente diferencia dos miomas de tumores anexiais, por exemplo. Essa é a manobra do exame físico que deve ser feita. E por último, e não menos importante, nós temos o flêmon do ligamento âncio alto, que aí os tatos eles não conseguem alcançar, né? Ou seja, a parte superior ali que está em confluência, próximo à tuba, a gente não consegue alcançar no tato nem bimanual, aonde a gente tem que lançar a mão métodos auxiliares de diagnóstico, como a ecografia pélvica. Então aqui seria no tato bimanual, onde vocês tatariam a partir do fundo de sacro lateral, trataria essa massa, essa coleção líquida mal delimitada e sem limites circunscriptos, e ao tratar, isso aqui faria com uma pasta, criaria uma fóvea, criaria um sinal de cacifo, por exemplo, um sinal de fóvea. O líquido, como o ligamento âncio tem uma cavidade virtual que se torna real com a presença de líquido, se espalharia, porque ele está dentro de todo o ligamento. E aí podemos ter as parametrites anteriores e também posteriores.
E por último, e não menos importante, nós teríamos o tratamento, né? Qual é o tratamento? Qual é o diagnóstico o tratamento feito por essas mulheres? Então, o tratamento ele pode ser ambulatorial ou internação. A primeira coisa que é a confirmação do diagnóstico, que vai ser dada com os critérios de Wellstrom, três critérios maiores e um critério menor, que é feito a partir do interrogatório, exame físico bem feito, meticulosamente, e você fechou o diagnóstico, descartou de outras patologias, como por exemplo apendicite, diverticulite, infecções urinárias. Decorem as ordens de diagnóstico. Lembra que o principal diagnóstico diferencial que deve ser descartado primeiramente é a EP. É a apendicite. Logo, se descartou apêndice, tem que se descartar também urinária. Já vi muitas questões sobre isso e deixei algumas aqui para vocês resolverem. E processos não infecciosos, como embaraço ectópico. Lembra, toda mulher na MENACM deve se pedir um beta-HCG quantitativo para avaliar a probabilidade de gestação ou não, rotura folicular, endometriose, torção de quistes de ovário, miomas uterinos complicados. Lembra que o mioma, ao fazer aquela manobra que eu acabei de citar para vocês, já estaria diferenciado. Porque lembra que a massa anexial ela é para-uterina. Então, ao mobilizar o útero, nós não teríamos a mobilização de uma massa. Então, não é do útero. E se é do útero, aí pensa em mioma, em pólipo ou outras alterações estruturais. Até mesmo tumorações, cânceres que estão tendo necroses, deve ser pensado. E aí, não menos importante, o tratamento. A primeira, assim, então, diagnosticou, fechou os critérios de Wellstrom, estadificou a paciente, você vai decidir entre tratar e não tratar. Lembra-se que o tratamento, aqui no Paraguai, ele se coloca a partir dos critérios de internação. E se vocês perceberam, o critério de internação, olha só, irritação peritoneal. Então, se o critério de internação, toda paciente só pode tratar do ambulatorial, o quê? Toda paciente que é estágio 1, estágio 2, 3 e 4, eles têm irritação peritoneal, já não pode ser tratado. Além da irritação peritoneal, febre muito alta, paciente febril, com mal-estar, massas palpáveis, falha do tratamento ambulatorial. Lembra que eu falei que a estágio 1 ela tem que vir em 48 horas para reavaliação? Pacientes adolescentes, pelo risco do comprometimento da fertilidade dessas pacientes, uso de drogas, imunossupressão, imunossupressores, corticoide terapia, tudo isso constitui como uso de droga que leva à imunossupressão. Instrumentação recente, por exemplo, tem uma semana que ela colocou um DIU. Só que cuidado com essa instrumentação recente. A instrumentação recente que a paciente fez e ela evoluiu com clínica de EP, indica que ela tem infecção do trato genital superior, só que não é uma indicação para remoção do DIU. Você arrastou e a gente vai fazer o tratamento medicamentoso, tratamento antimicrobiano. Caso a paciente, em 48 horas, ela tenha uma piora do quadro, 48 horas de instituída a terapia, ela tem uma piora do quadro, aí sim está indicada a retirada do DIU. Mas não está indicada a retirada do DIU assim, EP tem que retirar o DIU. Não. Tem que instituir o tratamento antimicrobiano. Se o tratamento antimicrobiano falha, aí sim vocês retiram o DIU. E qual é o tempo para reavaliação se a terapia antimicrobiana está sendo suficiente ou não? Se nós tivermos uma piora em 48 horas. Então, a paciente ela não teve melhora, ou ela tem que ter piora. Porque se ela não teve piora, a gente vai rotar antibiótico. Agora, se ela teve piora do quadro, aí é indicado, além de rotar antibiótico, tirar o DIU que foi recentemente introduzido. E leucocitose maior que 15.000. Tá? Qual é o tratamento ambulatorial de escolha? O tratamento é ofloxacina ou ciprofloxacina mais metronidazol mais 1 gramo de azitromicina em uma dose. Então, vocês vão dar cipro mais metro por 15 dias, né? Ou seja, o que se coloca é de 10 a 14 dias. E, por último, uma dose única, uma dose de azitromicina. Caso a paciente ela não queira utilizar ou não possa utilizar por qualquer problema cipro, vocês podem utilizar aminopenicilinas, onde o melhor esquema terapêutico é a ampicilina e Subactam ou amoxicilina com Subactam, também por via oral de 5 a 7 dias, mais doxiciclina via oral por 12 a 14 dias, vai fazer o mesmo trabalho, ok? E caso a paciente seja alérgica às aminopenicilinas, vocês podem utilizar também Clinda e Genta naquele mesmo esquema do antibiótico terapia que é feito por aborto. 900 mg de Clinda mais 1,5 mg quilopeso de gentamicina em 3 tomas a cada 8 horas.
Só que todos esses esquemas devem ser sempre associados a 1 grama de azitromicina para cobrir bactérias atípicas como clamídia e doxiciclina. Então, se vocês não derem azitromicina, clamídia não vai ser tratada. Agora, para os pacientes que apresentam critérios de internação, que vão ter o tratamento intra-hospitalar, ou seja, internação, estabilização, hidratação, a primeira eleição no tratamento da pelviperitonite é ciprofloxacino mais metronidazol por 72 horas e logo, né, ou seja, quando a paciente apresente por 72 horas, ela toma essa terapia e ela apresenta a 48 horas a febril, vocês podem substituir por tratamento via oral por 10 dias com os mesmos medicamentos, tá ok? Ou também, caso a paciente, ou o que é mais utilizado e é recomendado hoje pelo Brasil, é o uso de ceftriaxona, né, mais metronidazol, que é um antianaeróbio, que é o único que a gente mais usa, e doxiciclina. É o tratamento standard do Brasil. Vou escrever aqui para vocês saberem. Tá? Quando vocês forem estudar por revalia, vocês lembrarem. E lembrando sempre que se vocês oferecer esse tratamento, deve se agregar a azitromicina. Esse aqui, que é o do Brasil, não tem necessidade, pois a doxiciclina é um dos fármacos que já cobrem a bactérias atípicas e sem parede, tá ok? E o tratamento cirúrgico? Quando o tratamento cirúrgico é indicado assim logo de cara? Primeiramente, quando a paciente ela tem instabilidade hemodinâmica, séptica e evidencia a rotura de um abscesso tubovário ou abscesso central. Então, a paciente ela tem uma peritonite difusa, né? Paciente com peritonite difusa, laparotomia exploradora. Estabiliza, laparotomia exploradora. Agora, um abscesso maior ou igual a 8 cm, também é indicado drenar e fala do tratamento médico, né? Só que esse tratamento médico é o intra-hospitalar. Então, vocês internaram o paciente, tratou por 72 horas. A paciente tem uma pelvoperitonite, mesmo assim ela não melhora, sim ou sim, deve ser tratado com laparotomia, ou seja, com uma investigação cirúrgica. Uma coisa muito importante é que quando as pacientes elas são diagnosticadas com peritonite difusa, a antibiótico terapia venosa ela deve ser feita de 5 a 7 dias. Sempre tem que ser feito. E logo, né, ou seja, o segmento oral até completar 15 dias, ou seja, vão ser mais 10 dias de via oral, ok? Dependendo de 10 se for 5 dias ou 8 dias se for 7 dias. O recomendado é até que a paciente apresente a pirexia de 48 horas. Isso é uma pergunta clássica, tá? As técnicas de eleição é a laparotomia, a laparoscopia, né? A laparoscopia, ligadura da veia cava inferior e ambas veias ováricas por em cima do nível do trombo, que é num caso que eu não citei, que é muito importante, sobre as tromboflebites. Lembra que eu falei que os germes eles alcançam a luz venosa do foco séptico? Se vocês lembrarem anatomicamente, onde esse foco, a luz venosa que eles vão alcançar? Dos vasos que estão dentro dos ligamentos ânteos. Então eles embolizam, fazem embolias sépticas, ou seja, invadem, né, ou seja, a veia ovárica, a veia uterina e outros sítios. Segundo a localização do foco séptico e o setor venoso comprometido, a gente tem localizações no fundo de saco de Douglas, nós temos também vários abscessos, só que o principal é lesão da artéria uterina. A da artéria uterina e da veia uterina e lesão das artérias matrizes, que são dessas, a artéria da veia, a artéria ilíaca interna. E isso pode provocar um membro inferior que causa edema, dor, hipotensão e função, que é o que a gente chama de flegmácia alba Dollins. Tá? Quero que vocês gravam isso, que é quando a paciente ela apresenta uma inchado, dor, sinal de Romans positivo, e aí leva a paciente a pensar numa TVP associada a uma EP, é chamado de alba tromboflebitis alba Dollins. E nesses casos, quando as pacientes vão fazer o tratamento, é indicado fazer a ligadura da veia cava, que a gente não faz porque tem um grande risco de trombose. E o principal tratamento para esses casos é a heparinização, ou seja, faz uma anticoagulação dessas pacientes com enoxaparina e logo por 6 meses pode se deixar com warfarina. Mas quem trata isso mais é o clínico, não o ginecologista. Quais são as sequelas da EP? Por que é importante isso da EP? Lembra que todo processo infeccioso, ao se curar, deixa cicatriz. Cicatriz no trato genital superior, você tem que entender que a principal afetação vai ser o quê? Esterilidade ou infertilidade, né? Embaraço ectópico por estrechez, por um estreitamento
o estreitamento da tuba uterina, podemos ter dor pélvica crônica, ou seja, uma dismenorreia crônica, e predisposição à recorrência. Lembra que pacientes que tiveram EP têm maior risco de terem novamente. Quais são os critérios de curação? Os critérios de curação são clínicos, aparece a dor, irritação peritoneal e febre por 48 horas, né? Ou seja, o laboratório da paciente volta à normalidade, como VCM, leucocitose e PCR, e laparoscópio tem exploração de edema, congestão e hiperemia. Aqui eu deixo para vocês algumas perguntas para vocês responderem e nos vemos